Hoje eu tenho uma fila de clientes querendo participar do podcast. Isso é muito doido. Não terem vergonha de falar sobre aquilo que ela conhece. Porque se ela conhece, é necessário compartilhar porque tem muita gente precisando ser salva. Infelizmente foi passado que o empreendedor ele tem que construir algum negócio. E não é só isso. O empreendedor ele é como um estilo de vida, digamos assim. Então eu comecei dentro de casa, lá com meu computador, cabo de rede espalhado, enfim, aquela coisa dos bastidores que acontece, que ninguém vê. Eu sabia que naquele primeiro episódio ele ia me levar para algum lugar. E é nesse estúdio maravilhoso que nós estamos gravando aqui. Cada um tem uma história magnífica. O que eu pude aprender com eles é realmente que a base é o que fortalece. Não perca a base. E eu vejo que fui aprendendo também a enxergar que quanto mais eu olho para mim, mais eu me fortaleço, eu vejo que isso vai espalhando. Cara, apertar uma mão, uma outra pessoa e não largar. E da onde saiu essa veia empreendedora, velho? Me conta. Como diz minha mãe, né? Fala, diretoria! Mais um episódio do Fila de Clientes, o podcast. E esse cara que tá aqui hoje, ele é muito, mas ele é muito, mas ele é muito, mas ele é muito, mas ele é muito. Penta. Especial pra mim. Cara, não vou ficar com muitas delongas aqui não vou dar o currículo dele, porque vou te falar um negócio. Nessa história de podcast, foi ele é meu, literalmente ele é o meu padrinho. Tô falando de ninguém mais, ninguém menos, Carlão. Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, Emerson. Caraca, cara. Pô, eu cheguei... eu não acredito que você tá aqui. Nem eu. Eu não acredito que você tá aqui. O que eu vim fazer aqui? Eu te entrevistando, cara. Até um tempo atrás, você que tava me entrevistando, cara. Cara, seja bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado aí pelo convite. Pô, eu tô me sentindo lisonjeado. Como assim? Quando você começou com a ideia do podcast, tá, fila de cliente, e o gigante que você é, na minha interpretação. Aí quando você fez o convite, eu, como assim? Tem certeza, né? Tipo, eu comigo. Tem certeza que é comigo? Não, mas vamos lá. Então, se você me fez o convite, alguma coisa você enxergou. Então, vambora. Então, Carlão, sempre que eu tô conversando com alguém assim, e aí às vezes eu solto uma frase que ela diz o seguinte: meus resultados me precedem. E aí, diretoria? Uma pessoa, um cara que gravou nada mais, nada menos do que 62 podcasts. Teve convidados de todos os tipos, gêneros, gostos, dores e sabores aqui nessa mesa. Cara, os resultados deles precedem essa grande figura, que é o Carlão. Carlão, para começar o nosso papo, cara, se apresenta aqui para essa grande diretoria que me acompanha e acompanha a gente. Pô, que massa. Primeiramente, eu adoro quando você fala alô diretoria, cara, porque, olha, para quem se identifica, já se destaca da grande maioria. Alô diretoria. Eu me chamo Carlos de Paula, né? Mais conhecido como Carlão para os mais íntimos. Então, como eu estou nessa mesa, então já me sinto íntimo, então, pra galera, pra sua audiência também. Cara, eu tenho 41 anos, casado há 25 anos, eu considero assim, porque eu tô com a minha esposa, que é a mãe da minha filha tem 23, então eu já me considero casado há todo esse tempo. É por mim e por elas que eu faço tudo que forem vendo por aí. E, cara, eu sou empreendedor nato, eu tô há 10 anos aí nessa estrada. E o empreendedor, eu gosto de dizer que assim, não é só... Infelizmente, foi passado que o empreendedor ele tem que construir algum negócio. E não é só isso. O empreendedor ele é como um estilo de vida, digamos assim. E obrigado aí pelas palavras de padrinho. Olha isso, olha que responsabilidade ele me jogou aqui. Mas quem manda aqui é ele, né? Então tá tudo certo. E fico feliz, obrigado, né, por essas palavras. Que assim, eu sou entusiasta realmente de podcast, cara, porque sai muitas coisas nessa sala, sai muita coisa nessa mesa de troca de energia, de experiência, então isso me move e a minha apresentação sempre vai ser eu falando da minha família, menos de mim e realmente da galera que passa por aqui, cara, porque a gente tem muita coisa boa, muita gente boa e essas pessoas elas precisam falar, muitas delas têm vergonha, muitas delas dizem que são tímidas, mas a hora que a gente senta aqui e começa a falar, cara, aí a pessoa se destrava e ela começa a pegar aquele conteúdo e vai conseguir, de alguma forma, talvez eu esteja atropelando aqui os próximos passos, né, mas me desculpe, que as pessoas não terem vergonha de falar sobre aquilo que ela conhece, porque se ela conhece, ela não é que ela precisa compartilhar, mas é necessário compartilhar porque tem muita gente precisando ser salva. Como eu te falei, eu adorei essa obra de arte que está aqui na mesa, que é isso que esse aqui é o propósito de todos nós que estamos aqui. De poder, se você chegou,
joga a corda e puxa de baixo, que é o que você fala. É o que você faz, e não é de hoje, né? Não, não é de hoje, cara, mas cara, eu acho assim, eu tenho, a gente já trocou várias ideias sobre isso, mas eu tenho sempre isso na minha cabeça, o Carlão, e o chegar é independente de onde chegue, porque a gente sempre chega num topo melhor do que alguns amigos nossos, do que alguns colegas nossos de profissão e tal, mas se você chegou no seu topo, cara, joga a corda pra quem tá vindo, porque às vezes não custa nada pra você, às vezes a minha corda é o conhecimento, cara, esse é o jeito que eu posso contribuir aí com essa diretoria e com a galera que me procura. Então, cara, a pessoa me ligou, pô, Emerson, eu tô com um problema assim e tal, e acho que o seu conhecimento vai me ajudar. Cara, eu vou jogar a corda. Porque às vezes é 5 minutos do seu tempo, viu, diretoria? É 5 minutos do seu tempo, cara. Pra você indicar um caminho pra aquele que tá vindo. E às vezes tá perdido por várias situações da vida, né, Carlão? Sim. A pessoa tá perdida ali, cara, meio que sem uma metodologia, sem um método, sem uma estrada, você coloca. É simplesmente você colocar aqui, ó. Agora segue. E aí a pessoa vai e segue, cara. Acho que. E esse aqui eu tenho uma história. Cara, você é o convidado aqui, mas eu vou contar essa história. Não, por favor, porque... Eu ganhei essa aqui, já faz muitos anos que eu falo sobre isso. Sobre que a gente precisa jogar corda pra quem vem de baixo, sabe, cara? Pra que as outras pessoas possam subir também. E nesse final de ano, eu ganhei essa obra de arte, essa estátua, da minha mãe, cara. Que isso? Velho, minha mãe lá, tava lá em casa, aí a gente naquela troca, amigo secreto, a gente tem a brincadeira do amigo secreto, a troca de presente. E aí ela, depois que acabou o amigo secreto, ela veio com uma caixa assim, eu sempre trago aí. E ela falou assim, pô, esse aqui é o presente. Na minha casa eles me chamam de Nano, né? Esse aqui é o presente pro Nano. Ah, Nano, você sempre fala nas suas lives, não sei o quê. E quando você escreve, que você joga a corda pra... Quem vem de baixo, eu tô simbolizando isso numa obra de arte pra você. É uma artista simples, mas assim, cara, é bonito, né, cara? E vindo da minha mãe assim, Cara, a gente tá no mundo corporativo, tá no empreendedorismo, no mundo de negócios, né? Cara, se minha mãe conseguiu captar essa essência... Nossa, o recado foi dado. O recado foi dado. Nossa, é verdade. É verdade. O recado foi dado, cara. O recado foi dado, cara. Ô, Carlão, eu queria que você comentasse um pouco pra gente, porque você começou a gravar. Eu quero passar por várias trajetórias suas, mas eu quero trazer essa tua experiência desses últimos anos em 62 episódios de podcast, cara, porque eu acho que tem muita coisa aí. Cara, tem muita coisa. E eu sou entusiasta do conhecimento. Você me conhece já há muitos anos. Sim. Então eu sou entusiasta do conhecimento. Então quando eu vejo que tem um conhecimento borbulhando ali, eu gosto de saber como é que foi feito. E pelo que você me comentou nos bastidores, você começou na pandemia esse projeto, né? Foi... Conta pra nós. Conta como que você começou com essa questão de live, se foi antes. Cara, eu quero saber dessa tua história. Massa demais. Pô, é verdade, eu nunca contei isso, hein? Nunca contei, primeira vez. Aproveitando com essa obra de arte aqui, que também tô até arrepiado aqui, porque simboliza muita coisa. E legal também o fato de você ter explicado, né? Porque às vezes a galera vê na mesa aqui, né? E agora você contou, então tá gravado, tá registrado. Qual é o nome da sua? Juliana, parabéns aqui. Você tá descrevendo aqui quem realmente é o seu filho, ó. E realmente eu conheço ele há 2 décadas já. Mas vamos lá, eu comecei, cara, foi muito bacana porque eu tava trabalhando numa empresa que já é uma empresa de pós-graduação, mentoria, ou seja, lidar com pessoas, eu gosto sempre de falar isso. E eu vi muitas pessoas sendo despertadas ali, né? Então, assim, tudo que é sobre educação, você consegue descobrir as pessoas que são despertadas. E ali eu já vinha no empreendedorismo, eu tive uma loja, né? Uma loja de acessórios esportivos. E quando eu abri a loja, acho que 1 ano depois, fiquei com a loja durante 4 anos. E no primeiro ano foi quando eu conheci ali o movimento que estava gerando ali da geração de valor. Nossa, movimento tremendo. Flávio Augusto, né? Flávio Augusto e tal. E ele nunca foi muito, assim, ele apareceu em eventos muito esporádicos, mas ele vinha trazendo isso através da rede social. E aí ele tinha um curso que chamava meusucesso.com. Chama, né? E aí a galera que se inscrevia ali falou, pô, por que não vamos se encontrar pessoalmente? Criou uma comunidade. E aí vamos se encontrar pessoalmente, nessa aí eu fiquei sabendo que tinha encontros presenciais, que era todas as quintas. Aí já fui, que no meu intuito sempre foi conversar com pessoas. E aí nessa aí já fui pra lá, já tinha minha loja, e aí cheguei ali, né, tipo, sozinho e tal. Eu não sou muito como é a primeira vez que eu vou contar, mas eu também não gosto que as pessoas se sintam
sensibilizados com o que eu vou falar, mas eu era o único negro ali e pra mim tá tudo certo. Eu não gosto de falar porque eu sei quem eu sou e tá tudo certo, mas, já que eu toquei no assunto, eu era o único negro, eu olhei naquela sala, falei, já tô acostumado com isso, mas eu olhei a galera bem executiva, bem seu estilo, executivo, os caras donos de empresa e tal. Aí eu olhei, mas não me senti rebaixado em qual sentido. Eu falei, cara, se eles estão aqui, tô precisando de ajuda. Então eu também Sem tamo dúvida. no mesmo Aham. barco. Daí em diante, eu conheci um rapaz e aí eu sabia que ele estava realmente com essa empresa, né, de pós-graduação em mentoria, ele estava iniciando e tal. E aí eu falei assim, pô, cara, vou trabalhar com você, porque ele tinha um estilo de falar que prendia as pessoas. E aí eu falei, cara, eu tenho que andar com esse cara, sabe? Eu tenho que andar com esse cara. Por que eu tô fazendo essa introdução? Porque partiu dali, eu falei assim, fui pegando amizade com as pessoas, acabei sendo líder de embaixada, que a gente chamava, né? Porque existiam núcleos. Aí eu fui líder de embaixada, né? Fui nomeado líder de embaixada. O pessoal, cara, chegou a sua hora, vai lá, toca, movimenta lá a sua área. E aí nessa que eu movimentei, eu fui olhando isso. Então, o despertar das pessoas. Aí eu entrei nessa empresa, eu fui vendo que realmente as pessoas estão precisando de jogar a corda, por isso que eu tô contando isso. Então ele jogou a corda, as pessoas acreditavam nele, então eu vi as pessoas, tipo, meia tímida e tal, de repente a pessoa começou a falar e tal. Aquilo me assustou, eu perguntei na época pro meu chefe, falei assim, o que você fez e tal? Ele falou assim, nada. Então, aí depois de um tempo eu descobri que existe uma técnica, né, vocês que tem essa linha mais de mentor e tal, então vocês estudaram para aquilo, então tem um despertar, que é gatilho mental, tal, essas paradas, hipnose e tal, eu fiquei abismado. E aquilo foi me chamando a atenção nisso, em cada pessoa ela pode se despertar, mas tem que ter uma chance, tem que ter alguém para jogar corda. Falei, tá, quando eu saí dessa empresa, quando ele falou assim, pô, acabou aqui o seu ciclo, aí eu saí numa semana, na outra semana eu comecei o podcast, que foi o quê? Chamar aquela galera que eu conheci, Sim. que me veio esse despertar. Falei assim, a galera ainda tá meio tímida, olhando só os grandes, a galera tá querendo falar, mas quem tá dando a oportunidade de falar? Falei, vou começar por aqui. Mas aí tem um ponto que eu fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, um por semana, e era através de live, como você mencionou. Foi o quê? Eu falei assim, o que eu tenho em mãos para começar esse podcast? Por quê? Já existiam alguns podcasts e eu escutava alguns podcasts. Falei, o que eles fazem que eu não consigo fazer? Eles conversam? Peraí, isso aí eu sei fazer. Chamei o primeiro, aceitou. Chamou o segundo, aceitou. Falei, eita, o negócio aqui... Como assim? As pessoas tudo, pô, obrigado por lembrar de mim. E pra mim era, tipo, simples. Mas não é que era simples, era... Como que eu consegui fazer com aquela pessoa que falava que era tímida, ela querer falar dela? Então eu comecei dentro de casa, lá com meu computador, cabo de rede espalhado, enfim, aquela coisa dos bastidores que acontece, que ninguém vê. E minha esposa, e gravava no meu quarto, minha esposa querendo dormir, 11 horas da noite aqui, atacando fogo, conversando com a galera. E, cara, e sempre assim, na minha cabeça, eu comecei aqui, mas isso aqui vai me levar pra algum lugar. No primeiro episódio eu falei isso. Eu tô aqui, mas isso aqui vai me levar pra algum lugar. E nunca almejei esse negócio de patrocínio no início, não. Vamos gravando. Passou um ano gravando, aí ajudei uma menina numa consultoria, uma amiga minha, que tinha uma empresa, uma consultoria e tal, fui dar uma força pra ela, aí ela me chamou pra um evento. Nesse evento, eu me apresentei falando que eu tinha um podcast, e a galera, tipo, vibrando, e eu tomei um susto. E aí eu falei assim, como assim? Aí uma menina me chamou de lado e falou assim, cara, você não quer ir lá na minha agência? Eu falei, por quê? Tô querendo montar um estúdio e tal, queria ver, né, pegar umas dicas com você e tal. Eu falei, tudo bem. Que é nesse lugar que estamos. Ou seja, só tinha uma mesa, essa mesa que nós estamos, umas cadeiras velhas. Aí eu olhei e falei assim, é aqui. E aí, então, eu sabia que naquele primeiro episódio ele ia me levar pra algum lugar. E é nesse estúdio maravilhoso que nós estamos gravando aqui. Então isso aqui eu tenho uma grande admiração porque não existia nada aqui. Era só essa mesinha aqui. E hoje tem essa estrutura toda. Cara, esse foi a metade da história. E para chegar no final, referente ao porquê do podcast, foi as pessoas que eu entrevistei, dessas 62, cara, cada um tem uma história magnífica. O que eu pude aprender com eles é realmente que a base é o que fortalece. Cara, não perca a base. E foi também o fato de muitos deles, no final, agradecer a oportunidade de poder contar a história. Eu fiquei, cara, então não fui eu que fiz isso, não tô de brincadeira, porque tem 2 episódios que 2 meninos também conhecidos, assim, da galera que se reunia, que eles me mandaram mensagem 2 meses depois, 2 meses, o outro foi 4 meses, dizendo que o que ele falou ali no podcast foi uma ideia que surgiu, uma ideia dele, e ele abriu uma empresa. Ele tinha uma empresa, ele abriu uma outra empresa. Rapaz, reverberou na vida do cara. Ali me deu um start geral de, falei, me encontrei, cara. Porque eu não falei nada. Exatamente esse papo aqui, ó. Eu já tô aqui, já tenho quase uns 5 minutos falando, e foi isso que eu fazia lá.
E o cara pegou, ele falou, cara, eu assisti o nosso episódio, comecei a escrever o que eu falei, deu 2 meses, sentei com a galera que era sócio da primeira empresa. E abri uma empresa. Falei, que isso, cara? Então primeiro eu senti que era aqueles encontros lá presenciais, e aí olhei o que os grandes fazem, tomei a coragem de fazer, chamei a galera, então assim, hoje eu tenho uma fila de clientes querendo participar do podcast. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Isso aqui mexeu comigo, cara. Aqui eu me encontrei. Rapaz do céu. Carlão, antes de... Eu queria fazer uma viagem no tempo. Boa. Você falou que teve uma loja de acessórios durante... 4 anos. Durante 4 anos. Queria que você contasse a história dessa loja. Era que tipo de acessórios que você... Vendia que lá? Você vendia. Lá era voltado a academias, assim, Academias. A atividades físicas, exercícios físicos, melhor dizendo. Então, existia luva de boxe. Como eu treinei também Muay Thai, então eu vendia esse acessório de Muay Thai, que é luva de boxe, bandagem, né, que chamava, Sei. caneleira, shorts. E também acessório de academia, que era luvinha. Na época o pessoal usava bastante luvinha pra machucar a mão. Você usa? Eu uso. Então, luva de academia, então tinha algumas roupas, aquela escadinha, treinos funcionais, Sei. vou resumir. Aquele treino funcional que o personal faz, então Você todos vendia aqueles tudo aquele aparelhos eu vendia equipamento. tudo aquilo ali. Comecei também num Cara. sacoleiro. E da onde saiu essa veia empreendedora, velho? Me conta. Como diz minha mãe, né? A gente vai vencer. Saiu daí. Cara, lá atrás, aqueles contar moedinha. Sei, opa. Geração, sou de 84, né? Então a nossa geração, hoje eu olho, falo, cara, bato no peito e falo, cara, essa nossa geração foi a melhor. Pegamos a época dos nossos pais, que era, né, mais crucial, que era a época de apanhar, que hoje em dia não se fala mais nisso. E quando eu olho pro dia de hoje, eu falo, cara, pegamos aquela geração, pegamos a geração de agora, eu tenho uma filha de 23, eu vejo a galeria de 15, nós estamos se adaptando com o mundo deles, sem dúvida. mas ninguém pega nós não, cara. Nós somos muito fortes. É. Muito forte, cara. Eu sou suspeito pra falar disso. Eu tenho uma galera que nasceu em 80 especificamente, e a galera que nasceu em 80 fala assim, a galera de 80 é top. Tem até Puxando a sardinha pro nosso lado, né, diretoria? Pô, cara, pra pensar, a galera de hoje aí, 2000, mano, vocês são, realmente, eles são meio crânio, pega coisa rápida e tal, mas aguentar o que a gente aguentou, Emerson, Cara, sabe? Era outra vibe, né? Essa é a nossa base, por isso que eu tenho muito isso, quando eu converso com qualquer pessoa, cada vez mais estou aprendendo ao tal do não julgar, porque a gente vive numa sociedade, né? E é entender qual é a base da pessoa, quando eu tenho oportunidade. Então o podcast, ele me deu essa oportunidade também, de eu conversar com as pessoas e me autoconhecer, é o autoconhecimento que a galera faz, então eu olho muito pra mim, onde eu fico, e eu vejo que eu fui aprendendo também a enxergar que quanto mais eu olho pra mim, mais eu me fortaleço, eu vejo que isso vai espalhando. Isso é o que pega. E na época da loja foi isso que aconteceu, que eu falei assim, ou seja, para eu ter condições de vida melhor financeiramente, na época lá era empresário, né? Na época se fala de empresário, porque eu acompanhei Roberto Justo, João Dória, que era de programa de TV, Jô Soares, e aí me fizeram essa pergunta, e quando eu olho lá pra trás, eu falo, cara, por que eu cheguei aqui, eu tô satisfeito aqui? Aí eu lembro que com 11 anos de idade, eu queria dinheiro, e minha mãe falou, pode trabalhar. Aí eu fui começar a trabalhar na lotação, que era perua. Ali que começou. Perua. Perdi meu pai com 3 anos de idade, né? Então minha mãe que criou eu e meu irmão sozinha. Então aquela garra da minha mãe começou por aí. Aquela garra da minha mãe, 5 horas da manhã, pegar metrô pra criar eu e meu irmão. Falei, beleza, então eu quero ajudar minha mãe. Mãe, quero meu dinheiro. Comecei na lotação. E aí fui percebendo que eu não era tímido. Na lotação você tinha que chamar as pessoas. Então, R$1 um passe. Abri aqui a perua, a portinha, R$1 um passe. Desci, eu sempre fui grandão. Você é da época, desculpa te cortar, você é da época da Kombi, da perua ou já é da Topic? Não, que isso, Topic era luxo, pô. Topic era luxo, que é isso. Quando eu cheguei no estágio da Topic, que é isso, eu era rei. Agora eu peguei da época da perua e hoje, quando
tendo essa oportunidade que eu tô tendo hoje aqui de bater esse papo com você, eu gosto de deixar registrado até pra mim, tá? Esse podcast, esse nosso bate-papo, é realmente para grande diretoria, já me sinto diretoria nessa parte, mas também para eu assistir e me lembrar daquilo que da onde eu vim, da onde eu nasci, que é isso que também é interessante, a gente falar um pouco pra gente registrar da onde a gente veio, o porquê de tudo isso começou, para que hoje as pessoas olham esse projeto aqui e falam assim, esse projeto não saiu do nada. Exato, cara. Esse projeto não saiu do nada. Então, tem uma grande história por aí. Então, assim, veio da lotação. Então, a minha comunicação, esse fato de querer falar, de olhar, de atender as pessoas, de querer, De lá. veio de lá. Porque o cara fala assim, coloca as pessoas lá no chiqueirinho, que era no motor. E eu é. falava, não, vai colocar não, deixa as pessoas aqui. Pô, você não quer ganhar dinheiro mais? Criança pequena no motor. Isso, né? Mas aí, falei, não. E eu era, tipo, eu debatia com o motorista aqui. Eu falei, não, cara, atende as pessoas legal. Então, eu tinha aquele prazer de ver as pessoas felizes indo pro shopping, né? Que era a linha que eu fazia pro shopping. Então, hoje eu vou fazendo essa ressignificação, fico lembrando, falo, cara, então eu sempre gostei de pessoas nesse sentido de, tipo, ver as pessoas felizes. E aí eu falei, cara, então ver as pessoas sorrindo. Falei, cara, então isso me movimenta. E o que eu preciso fazer hoje? Hoje, né, num podcast e tal, é literalmente chamar as pessoas. Pô, cara, por que você me chamou? Porque eu quero bater o papo com você. Ah, mas aí a pessoa se assusta. Ah, mas tem script, qual pergunta você vai fazer? Eu falei, não, fica tranquila. Minhas perguntas vai ser básicas, só sobre aquilo que você quer falar. Já tive episódios que a pessoa, não quero que fale da minha família. Eu falei, não, da minha parte fica tranquilo. Se você não falar da sua família, eu não vou falar. Agora, se você falar, eu falo. Mas é muito massa, Emerson. Tem uma história muito, muito bacana. Obrigado, né, por fazer eu voltar aqui no tempo, aqui, que isso é muito bacana para eu me sustentar, porque, como você já comentou, né, então, esses desafios que a gente tem diariamente aí e tal, ele precisa ser sustentado. Você tinha quantos anos na lotação? 11 anos comecei. Cara, 11 anos eu vou contar a história aqui que minha família também vai se lembrar, cara. Então, quando eu tinha 12, eu fui trabalhar numa... Sabe aqueles chinelos? Antigamente tinha aquele chinelo que imitava o Samoa, que era uma sola de borracha, assim, ó, colorida, várias camadas de colorido. Cara, eu fui trabalhar numa fabriquinha dessa, com 12 anos de idade, cara. Ué, mas 12 anos vai fazer o que na fábrica? Gente, 12 anos de idade nos anos 80, diretoria. Então... A minha irmã, a Claudinha, até brinca. Mano, eu fazia tudo lá. Sabe como que era colado essas camadas? Com cola de sapateiro. Ah, é? Cara, até situação insalubre a gente tinha, porque era um pequeno negócio. Tinha uma pessoa que tinha uns vizinhos que trabalhavam nesse pequeno negócio. E eu também queria ter um cascalho, porque eu tinha um cascalho de um jeito só. Você sabe como que é, né, cara? Você deve ter passado por isso também. Uma família pobre, meu pai construiu uma casa, mas construiu uma casa tipo em 10 anos, velho. Okay. Beleza? Começou a construir e de pouquinho em pouquinho você vai fazendo a casa. Meu pai, cara, sempre foi rígido. Chegava na época, meu pai ficava assim, ó, juntando dinheiro. Só que por coincidência, ô Carlão, ele sempre chamava o pedreiro pra fazer a casa nas minhas férias. Ué? Aí eu ficava de ajudante de pedreiro, meu pai. Muito bom, cara. Muito bom, assim, hoje falando, né? Porque, não, demais. Cara, era te ajudou legal. a criar, não, que demais. legal. Cara, eu fiquei de ajudante de pedreiro meu pai uns 4 anos, cara. E eu jogava futebol. Cara, a galera, dia de semana, ia pro... Ah, tem um jogo... Porque era férias, né? Sempre tinha um jogo no campo, assim. Rolava o jogo no campo ou na quadra. Cara, meu pai não deixava, tinha que fazer serviço de pedreiro. Fazer serviço. Aí eu fui... Aí beleza, nessa galerinha aí que a gente tinha, de bola e tal... Um dos camaradas começou a trabalhar nessa fabriquinha de chinelo. Aí eu também queria ter um cascalho, né, cara? Queria ter um qualquer. E também já tava acostumado. Meu pai também, ele me falava pra trabalhar, mas me dava um dinheirinho. Tipo, na época de hoje, sei lá, trabalhava de pedreiro e me dava lá 5 conto por dia. Pra chegar na semana, mas chegava na semana eu tinha 30 reais, sei lá. Não era reais ainda nessa época. Mas eu tinha lá meus 30 cruzeiros. E aí eu fui trabalhar nessa fabriquinha, cara. Entrava às 6 da manhã, saía às 2h30 e ia correndo pra escola. Tinha que entrar na escola às 3 da tarde. Estudava das 3 às 7. Ah, então você iniciou com um ajudante de pedreiro, aí veio pra fabriquinha. Veio pra fabriquinha, cara. É legal, né? Lógico que e olha que legal. Fazendo uma analogia, né? Então você começou a construir um castelo, cara, desde lá. Desde lá. Olha aqui. Olha que analogia bonita, hein, cara? Olha onde nós estamos, cara. Onde a gente tá. Não, mas eu sempre falo, cara. Não, às vezes a gente olha pra trás assim e tem que dar graças a Deus por onde a gente chegou, cara. Por isso que a gente tem que jogar a corda,
Carlão, você já teve convidado de tudo quanto é jeito. Você teve convidado desde que já nasceu no mundo de negócios, meio que, mas já nasceu playboy, vamos colocar assim. Sim. E como você teve convidados que cresceram, que cresceram, né, cara, na carreira, assim, no ofício que escolheu pra fazer. E esses convidados, que é o nosso caso aqui, cara, quando olha pra trás, fala assim, meu, como eu cheguei, cara. Exato, cara. Claro, foi através de muito trabalho, estudo e tal, mas tem que olhar pra trás e falar assim, meu, graças a Deus, que deu um salto na família, né, cara? Pequeno ou grande, não importa, mas deu um salto na família. Ô, cara, você sabe que eu fiz um mestrado, né? Sim, opa. E no mestrado, muitos colegas optaram por fazer estudos de caso. Show. Estudo de caso nada mais é do que se você sentar com o dono da empresa ou com uma empresa para dissecar, estudar de ponta a ponta os fatores que fizeram aquela empresa ter sucesso em alguma área. Em alguma área. Cara, e às vezes ele faz a dissertação de mestrado com 5 estudos de caso. Não é só isso, não. Por que eu tô falando isso pra você? Porque você tem 62 estudos de caso, cara. Tá. Te peguei agora, né, velho? Eu entrei nessa história aqui, cara. Mano, você tem 62 estudos de caso, velho. Você tem muito case de sucesso, você tem muita anotação, velho. Você é mais do que pós-graduado. Boa. Pô, valeu, obrigado. E entrevistar gente, cara, 62. Cara, você consegue lembrar de casos curiosos, assim? Você fala assim, cara, de profissão. Recentemente você entrevistou uma psicóloga. Já vou dar um spoiler aqui, que eu quero que depois você conte essa história. Você entrevistou o fundador da Baden-Baden. Que eu acho que, pô, legal pra caramba. Mas o que mais que você tem de história, curioso, assim, cara? O que você tem pra contar pra nós aí? Pô, obrigado aí. Mas, ó, dessa me pegou de novo. Cara, é verdade. Tá vendo? Eu acabei de comentar isso e eu não fiz essa reflexão de tipo, pegar, parar e olhar 62 episódios, 62 horas ali aproximadamente. É tempo, velho. Cara, é tempo demais, velho. Um convidado que eu tinha o padrão de gravar, né? Que eu tinha uma aparatilha, eu gravava em casa e tal. E no dia que eu fui gravar com ele, tive um incidente na família e precisei sair, mas tinha marcado com ele. Então, assim, se eu marquei com você, eu vou cumprir, cara. E eu vou fazer. E aí tive que arrumar um jeitinho lá num cantinho da casa que eu fui e tal, pra gravar com ele. E na época, ele já era ele já era empresário, né? Então, mas ele se denominava ali empreendedor e tal. E a empresa dele, cara, ela vinha crescendo, ela tinha ali uma certa. Já era assim, bem conhecida no mercado, mas hoje eu tô doido pra chamar ele de novo. Cara, o fato de ele ter me dado atenção, eu já fiquei, peraí. E hoje, então, que ele tá, tipo assim, a empresa dele tá gigante. Cresceu. Não, já, Estados Unidos, China, Japão. Caramba, que legal, hein, cara? Já atingiu, assim, e eu acompanho, né, pela rede social, os stories dele e tal, mas assim, eu acompanho desde sempre, desde quando eu conversava com ele pessoalmente. Não tinha muito tempo, porque ele já estava na correria, mas ele é um cara que me recorda por isso, porque quando ele me deu a oportunidade de eu poder trocar ideia com ele, e aí eu tinha que viajar, eu poderia ter cancelado e tal, eu falei, não, esse cara eu tenho que gravar com ele do jeito que dá. E aí a hora que a gente gravou, eu vim acompanhando ele ainda tal na trajetória e ver o sucesso, cara, que a empresa dele tem e tal. Eu preciso até reassistir assim pra pegar uns insights. Não, manter a conexão, né? Nossa, cara, esse cara me chamou muita atenção desde lá. Que era um cara também que eu tinha como espelho, no sentido de como empresário, de como se portar e tudo mais. Ele sempre falava pra mim, Carlão, o inglês já te diferencia de 80%, velho. Aí eu falei pra ele, tá, ele falou assim, sem desculpa. Então, esse que é o amigo, cara, que eu quero pra vida. Esse é o amigo, é pra vida. É isso aqui, cara, papum. Não é ignorância, não, cara, é o jogo da vida, pô, o jogo da vida. Então, eu gosto muito de partilhar com esses tipos de pessoas, que aí eu sinto que essa pessoa aqui eu vou levar pra vida, sabe? Sei. Como você já fez isso, né? Então por isso que estamos aqui, você já me deu os puxão de orelha, então tá tudo certo. Eu tô na correria, tô ajustando as coisas aí. Então, assim, tem muitos casos, cara. Tem só mais um também, pra falar aqui, é um cara que ele foi meu professor de jiu-jitsu e ele foi um cara que eu carrego ainda, eu carrego assim um sentimento, ou melhor dizendo, eu tenho um sentimento por ele, porque quando eu abri minha loja, que era numa garaginha, eu não conhecia ele, e aí um amigo meu falou, cara, eu vou trazer um cara aqui pra trocar ideia com você, porque ele sempre cometeu esse negócio de loja. E ele foi até a minha loja, se apresentou e tal,
sabia que ele era professor de jiu-jitsu, mas tratei ele como uma pessoa normal. Aí ele, pô, isso aqui que é seu logo? Falei, era redondo, tal, escrito ali o nome da marca, tal. Aí ele, legal. Falei, cara, posso fazer um logo pra você, mais bacana? Falei, pode. E aí ele começou a conversar comigo, pra eu contar um pouco da história. Cara, por que você começou? Por que você quer isso e tal, tal, tal. E eu fui contando. Aí deu, acho que 2 semanas, esse cara me chega com o logo. Que isso? Eu falei, que isso? Ele falou, cara, então, aqui tá o que você falou. Aí ele começou a me explicar. Eu falei, nossa, cara, obrigado e tal. E aí foi dali que começamos a pegar uma amizade e tal. Foi aí que eu me incentivou a ir fazer jiu-jitsu e tal. Aí comecei a fazer. Nessa época eu fazia só Muay Thai, fui fazer com ele. E por que eu tô contando essa história? Porque esse cara é um empresário. Ele é até hoje, é uma empresa de aviação. E ele é design gráfico e tal, enfim. E aí, quando eu tava... E ele me acompanhou da primeira lojinha, que era a garagem. Aí depois eu fui pra um outro espaço e ele tava ali meio que acompanhando. Ia lá na loja, meio trocar ideia e tal. Mas eu tava tão empolgado ali, tipo, que eu tava conseguindo fazer o negócio acontecer, que aí eu fui pra um outro espaço maior. Mas nesse espaço maior, apareceu a oportunidade e eu não tinha dinheiro. E aí eu chamei ele. Eu senti alguma coisa, minha intuição falava que eu poderia chamar ele pra ser sócio. Mas aí eu tava com a crença que, quando você fala sociedade, pode dar briga, termina, amizade e tal. Eu fiquei com essa crença. Mas eu chamei ele e falei, cara, você não me empresta tanto para eu pegar aquele espaço? E ele sabia de toda a minha história. Aí ele, não, demorou, Carlão. Aí, mas ele também não usou a palavra assim, eu sou sócio, a partir de agora seremos sócios e tal. Ele falou tão superficial que eu não consegui conectar, cara. Por que eu tô falando isso? Porque nesse grande espaço que eu fui, deu 6 meses, eu fechei a loja. Porque no início ele chegou com essa proposta de tipo, não, Carlão, faz isso. Eu tive paura, que no caso seria medo. Mas a paura eu aprendi nesse dia. Você teve paura, o que é paura? É medo. Eu falei, não, mas medo é uma coisa... Não, paura é aquela que é o medo que vem que não te deixa seguir. Foi o que aconteceu isso com esse cara. Então, ele me ajudou a pintar a loja e aí eu não tive a hombridade de tipo, não, fechou onde que a gente assina 50-50. Eu não conseguia, porque eu não estava preparado, não tinha mentalidade para isso. Então, esse cara, ele aceitou depois a fazer o podcast comigo, devolvi o dinheiro depois de um tempo. Ele aceitou fazer o podcast comigo e eu sempre vou honrar esse cara, porque desde a primeira loja, esse cara me ajudou de alguma forma sem cobrar. Me ajudou a ir para um espaço grande, tirando um recurso do bolso, mas eu que não estava preparado. E ele já falou isso para mim, Carlão, tá tudo certo, cara. A gente continua amigo e é que você, no momento, você não entendeu a jogada, tá tudo certo. Então, vou sempre honrar esse cara, porque ele jogou a corda. Olha lá, de novo, entendeu? Ele jogou a corda pra mim na primeira vez, jogou na segunda, e até hoje ele falou, cara, você sabe que eu tô aqui, você sabe onde me encontrar, então vou honrar esse cara. Então pra mim, aquele que estende a mão ou joga a corda, esse daí eu vou honrar sempre. É o seu jeito de jogar a corda pra ele também, cara. Sim. É o seu jeito de jogar a corda. Muito, cara, foi muito louco. E aí a gente fez um podcast, gravou, ele na casa dele, eu na minha, e eu ficava meio emocionado, porque ele é empresário e tudo mais, aí eu aqui meio que sem... Enfim, aí eu vim aprendendo. E e é legal que eu tive os feedback, eu não fiquei esperando muito feedback, nem positivo nem negativo, eu só quero seguir. E os feedback, cara, graças a Deus, muito positivo, muito positivo. Então isso aqui é uma máquina de trazer as pessoas junto, cara. Você é um comunicador nato, né, cara? Você sabe disso, né? Tu que diz, cara. Tu que diz, então... Você sabe disso. Eu tô aprendendo a aceitar, vai. Tô aprendendo. E isso partiu da nossa conversa, cara. Partiu da nossa conversa. Que a gente já teve nos bastidores. Viu, galera? Não é fazendo jabá aqui não, mas é interessante, como eu falei, quando eu tô sentado aqui, sei que espero que contribui para as pessoas, mas isso aqui, eu tô aqui muito pra mim, cara. Então, lembrar do nosso papo, lembrar do que você direcionou ali e você sempre bateu nessa tecla, cara, ser um comunicador. Então, tem o tal da aceitação. Ao autoconhecimento que nunca para, né? É aceitar, pô. E aceitei, cara. Agora aceitei com faca nos dentes, sou comunicador, cara. E agora a gente vai partir pros próximos passos. Eu tava comentando aqui com o Japa, tá ali, ó. Tava comentando com ele, cara, que ele me disse o seguinte, que teve um convidado aqui, teve uma pessoa que tava fazendo podcast aqui, aí ele me contou o seguinte, a pessoa era o podcaster que convidou uma outra pessoa, assim. Aí as pessoas não vinham no podcast do cara, ou da pessoa, né? Só que passou o tempo, a pessoa foi fazendo podcast, de repente, um dos vídeos viralizou. A hora que esse vídeo viralizou, pronto. Cara, a pessoa cresceu no podcast dela. O jogo mudou. Ela começou a jogar outro jogo. Agora eu vou trazer o teu podcast pra cá. Ela começou a jogar outro jogo. Mas, cara, precisa plantar todo dia, cara. Plantar demais. Mas uma hora parece que
cara lá em cima, cara, que olha e fala, beleza, tá? Aprendeu tudo que tinha que aprender, plantou tudo que tinha que plantar. Agora você vai começar a colher. Agora se o empreendedor, eu chamo de dono de negócio, se o dono de negócio, cara, cai na síndrome do impostor e fala, cara, isso não é pra mim. Ah, porque eu acho que eu não sou bom o suficiente. Porque, cara, isso mata qualquer dono de negócio, cara. Esse pensamento dele achar que não é bom o suficiente. E além de matar, pegando aqui um gancho, eu fechei a loja antes da pandemia. Eu tava com a loja aberta antes da pandemia. E aí veio a pandemia, se não me engano, acho que 9 meses depois. Eu fechei a loja, 9 meses depois entrou a pandemia. E aí aconteceu o quê? As pessoas, todo mundo na sua casa, e aí começou a existir o tal do treino em casa. Passados 2 anos, aí eu encontrei, eu sempre gostei, eu sempre peço ajuda, cara. Como eu já te pedi, eu peço. Porque eu sei que pra chegar onde eu quero, eu preciso de escada, cara. Não tem E jeito. as escadas são as pessoas. Se é empresário ou não, eu tô pedindo ajuda para as pessoas que eu olho e falo, esse aqui tem alguma coisa que eu não. Opa, que é o tal do sempre tem interesse. Beleza, vamos trocar ideia. E aí, eu tô falando isso porque uma pessoa, um empresário, ele pegou e falou assim pra mim, cara, ele foi uma das pessoas que me trouxe a tal da palavra paura, que me trouxe a sabedoria do que é paura, do que é medo, tem que saber diferenciar. E de ele ter falado assim, se você tivesse aceitado, se você não tivesse a paura naquele momento, você já teria chego aonde você quer chegar. Condição financeira, liberdade geográfica. E aí eu assustado falei assim, como assim? Ele falou, por quê? Porque a oportunidade estava ali e você travou. Síndrome do impostor tomou conta de você. E eu tô te contando isso depois de 2 anos porque eu vejo que você não parou. Você continua querendo saber, tal. Então você tá com maturidade para eu te falar, porque senão eu poderia falar para você e você travar de novo. Então quando ele me contou essa história que eu poderia, tipo, ser rico, vamos colocar no linguagem popular. Então, com aquela minha lojinha, na pandemia era onde eu explodi, porque tava todo mundo em casa. Então eu ia vender muito aparelho, muito equipamento, que era de treino em casa. E eu falei, cara, agora que eu não paro mesmo. Carlão, vou falar um negócio. Vou aproveitar aqui o diretoria, vou falar pra você também. Você que tem espírito empreendedor, é dono de negócio, você sabe disso, você sente isso. Carlão, a gente tem condições de meter as caras por aí pra ganhar dinheiro pros outros, cara. A gente não mede esforços. A gente chega numa empresa como CLT às 7 da manhã, sai às 19 horas, faz ligação, manda e-mail, liga pro cliente, vai de surpresa no cliente, bate na porta, faz o possível e o impossível. Traz a meta, bate a meta, duplica a meta, triplica a meta. E quando é pra gente, às vezes a síndrome do impostor trava pra gente. É só a gente fazer. Não é simples, não é fácil. Mas é fazer igual, cara. É fazer igual. Pô, do mesmo jeito que eu tô lá, tava lá como executivo. Cara, precisava fechar o negócio, preciso ligar, preciso visitar o cliente, preciso estruturar minha apresentação pra fechar o negócio com o cliente, preciso ficar 3 dias pensando. Cara, como é que eu vou abordar ele? Que gatilho mental que eu vou acionar aqui? Cara, como é que eu vou pegar no calcanhar de Aquiles dele pra ele não ter... Vou quebrar a objeção. Listava as 10 objeções que eu sabia que ele ia dizer. Tipo, não vou por conta disso. Eu já tinha uma resposta. Não, mas não vai por conta disso, mas eu tenho isso aqui. Não vou por conta disso. Não, vai por conta disso. Eu consigo te satisfazer aqui na outra. Listava 10, 20 objeções e ia com a cara e com a coragem e com a vontade. E é claro, com a profissão lá, com a obrigação de fechar o negócio. Cara, tá aqui agora, como dono de negócio, eu tô indo com o mesmo espírito. Acordo às 7 da manhã, faço meu planinho, vejo, estudo as objeções e vou batendo na porta dos clientes, cara. Porque é a mesma coisa, né, cara? Porque se o chefe chama a gente e fala assim, tem uma missão pra você. Opa, qual que é a missão? Não sei o quê. A gente vai, meu. Aumenta a nossa comissão, falando, a sua comissão era, sei lá, 5%, agora vai ser 8%. Mas você tem que fechar 3 clientes a mais. Você fecha. Então, o mesmo espírito que a gente trabalha na empresa CLT, trabalhar para nós. Mas, cara, tirando a síndrome do impostor de lado, porque no final das contas é ela que vai... É uma briga grande, hein? Eu sei. Eu sei. Uma briga grande. Eu sei, porque a gente não foi preparado pra isso, né, cara? Isso. A gente não foi preparado pra isso, cara. Faz muito tempo que eu não estudo e falo sobre isso, mas quando a gente estuda comportamento, né? Autodesenvolvimento, você tem uma série de crenças, né? As tais das crenças limitantes, né, cara? E nessa trajetória eu ainda fico pensando, como tem gente que fica tomando conta da vida do outro? Tem, mas aí você tem que isolar. Não, então, mas assim, cara, não dá tempo não. Eu não tenho tempo de ficar cuidando da vida de ninguém. É isso daí.
Cara, daí- eu tô tão olhando pra mim que fica, cara, é uma briga com o síndrome do impostor, é a paura. Não. Eu fico, cara, não dá tempo de eu ficar olhando o outro, não. É, mas aí não cresce. Esse Zé Povinho, fica- esse Zé Povinho que fica olhando pra vida do outro, é Zé Povinho que não vai crescer, cara. Tá maluco. Esse velho. daí esquece. Esse daí você nunca vai estar sentado no seu podcast, nem no meu. Aí, ó. É? Mesmo, é. Não tá construindo nada, não tá fazendo nada pra vida. Como aí? Me ajuda a te ajudar, né? Já estamos. Não, ixi, não sei se você vai conseguir esperar o dia dos namorados, né, mano? Mas se não conseguir, vai nesse final de semana mesmo. Vai chamar a Do quê? patroa, vai tomar um belo vai tomar um belo de um vinho que eu trouxe pra você. É. Como assim, Ah, mano? você é um cara especial e merece o melhor, né, Cara, pô, meu irmão. Obrigadão, que isso, eu tô ficando mal acostumado. Hein? Aí, ó, aqui, ó. Aí, meu amor, ó, vamos dividir aqui, ó, um belo presente. Como ó, é muita conexão, né? Porque eu falei pra minha esposa assim, pra onde eu tô caminhando, eu vou precisar mudar alguns hábitos. Porque normalmente eu não sou muito de beber, tá. Mas, cara, pega lá minha cervejinha, Ah, sei, claro. separa ali. Hoje em dia eu tenho quantidade. Aham. Hoje na minha cabeça. Por quê? Porque eu mudei a ficha, mudei o jogo, o que é. Pra eu chegar lá, eu preciso mudar alguns hábitos. Cervejinha, cara, você não precisa de uma caixa. Beber Beleza. as 12 de uma vez. Beleza. Aí eu fui lá e falei assim, tá bom, não vou beber as 12, vou beber 6. Pego 6 de garrafa, deixo ali. Aí falei pro tio dela, falei assim, pô, eu sei que você gosta, né, de uns vinhos, negócio... Cara, eu não manjo dessa parada, não. Não, então vamos lá em casa que eu vou te ensinar. Aí me vem você com um brinde. Aí, Que isso, Você já cara, vai é lá muita na casa conexão. você já vai lá na casa dele Já chego... te ensinar, cara. Fala assim, ó, já que você vai me ensinar, ganhei um presente de um grande amigo meu aqui, ó. Pronto. Que isso, tem que ter classe. E aí? E tem que ter classe. É muito Carlão. legal, é muito legal. Meu irmão, O que faz pra encerrar aqui? Felizmente passou rápido, né? já? Pô, Já. cara, tá precisando esse relógio, o relógio aqui do estúdio tá errado. Tá, Cara. passa muito rápido, cara. Ô, Carlão, aquela pergunta final Lá vem, poderosa. lá vem. O que faz do Carlão uma pessoa, um profissional inigualável? Malandro, essa é boa, hein? Cara, apertar uma mão de uma outra pessoa e não largar, velho. É isso. Se eu... Que antigamente falava o fio do bigode, né? Fio do Eu bigode. sou dessa aí. Cara, se eu apertar sua mão, se eu falei que eu vou fazer, velho, a gente vai até o fim. E aproveitando, quero compartilhar uma mensagem aqui que eu peguei emprestada porque combina muito, que é: ninguém constrói respeito tentando não ser invisível. Posicionar-se é comunicar sua existência com potência. Tá maluco, velho? Cara, você não é a primeira pessoa. Mano, você é o mais especial, mas sabia que essa mensagem hoje reverberou o dia inteiro no meu celular, cara? Acredito, Graças a Deus, velho. acredito. Graças a Deus. Que essa diretoria, essa mensagem eu publiquei hoje na revista Você S.A., velho. Puta, Carlão. Ficamos assim, senão eu vou chorar, velho. Obrigado pela presença, você é o cara, velho. Ninguém, cara, ninguém constrói respeito tentando ser invisível. É isso. Se divertiu? Tá maluco isso aqui? Ficou à vontade? Me sinto em casa. Obrigado. Obrigado por me deixar mais uma vez à vontade. Diretoria, até a próxima. Grande abraço. Tamo junto. E esse foi o Fila de Clientes, o podcast. Uma produção independente para ajudar donos de negócios a sair do vazio e criar fila, lucro e respeito. Apresentação: Emerson Feliciano. Se você quer anunciar nesse podcast, entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br. Quer ser a estrela desse podcast e ser um dos meus entrevistados? Entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br.